Olá, amigo! Chegamos à 14ª lição deste guia de estudos da Bíblia chamado Bíblia Fácil. Eu sou Joel Lopes e este é o canal Bíblia Fácil com Joey Lopes. Aqui, você já sabe, a Bíblia é vista com simplicidade e seriedade. Bem, na lição anterior nós havíamos estudado sobre a igreja e agora nós vamos estudar sobre a saúde, sobre se a Bíblia deixou algum exemplo de orientações sobre saúde, como podemos cuidar da nossa saúde à luz da Bíblia, vendo o que a Bíblia tem para nos dizer. Então, antes de mais nada, para começarmos o nosso estudo, é importante que a gente convide a presença do Espírito Santo para se fazer presente aqui conosco neste estudo. Se você puder, ore comigo. Querido Deus, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia, a Tua Palavra. E gostaríamos de aprender o que ela tem para nos dizer também sobre a saúde, como podemos cuidar da nossa saúde. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie ao longo deste estudo e te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui na introdução, você já deve ter visto, já deve estar acompanhando, e está falando aqui sobre carro, sobre combustível, né? Se não dá para sair comprando um carro novo e colocando qualquer combustível. Existe um combustível adequado para todos os tipos de carro. Se você experimentar colocar um combustível diferente, um óleo diferente, é possível que você tenha enfrente algum tipo de dor de cabeça com ele. Bom, com o nosso corpo não é diferente. Existem determinados tipos de alimento que funcionam melhor do que outros. E o que acontece se a gente não colocar os alimentos certos para dentro de nós? A mesma coisa com um carro. E você já deve ter percebido que com um carro vem o manual do usuário, do proprietário, que passa informações, que passa orientações sobre o que usar e o que não usar. Bem, nós sabemos que a Bíblia ela é um manual que Deus nos deu para nós entendermos como nós funcionamos e como nós podemos tirar proveito de tudo aquilo que Deus criou para nós. Pois então, já vou indo para o segundo tópico ali, que é a saúde. A Bíblia diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E não se joga lixo num santuário. Deus quer que sejamos temperantes, isso é, cuidadosos, né? Usar com moderação as coisas boas e abster-se das coisas nocivas à saúde. Esse princípio vale para outras áreas da nossa vida, como o excesso de trabalho, o excesso de TV, internet ou videogames, sexo ilícito, pornografia e jogos de azar também estão na lista. O cultivo da boa saúde está intimamente ligado ao uso moderado dos chamados remédios naturais, como, por exemplo, beber água, pelo menos 8 copos de água por dia, exercícios físicos, 30 minutos por dia, exposição à luz do sol em horários moderados, ar puro, sono regular, em média 8 horas por noite, alimentação equilibrada que inclua frutas, verduras, legumes e cereais. E por fim, relacionamento com Deus. Esses são 8 remédios naturais que podem te acrescentar uma qualidade de vida extraordinária, bastando seguir esses 8 remédios naturais. Bom, falando de alimentação, falar de saúde é inevitável não pensar em alimentação, pois o que a Bíblia tem para nos dizer sobre a alimentação? Ela fala o que nós podemos comer. Observa que na alimentação equilibrada que eu mencionei antes ali na introdução, eu não falei de carne, falei de frutas, de verduras, de legumes e de cereais. Mas existem alguns tipos de carne que é permitido, Deus permitiu, colocou na Bíblia, dizendo que poderiam ser comer, mas não todas.
Vamos ver quais as que podem ser comidas e quais as que não podem. Aonde nós encontramos essa informação? Na Bíblia, no livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, no capítulo 11. Esse capítulo vai nos apresentar uma riqueza de informações sobre alimentos que nós podemos dizer que são alimentos limpos e também classificando quais são os imundos, né? Então, em Levítico 11, como eu comentei, apresenta uma lei universal de saúde, útil para todas as épocas e todos os povos. O conteúdo do capítulo está, em termos gerais, bem organizado, a fim de facilitar o nosso aprendizado. Os animais estão agrupados de acordo com o lugar que habitam. Dessa forma, são mencionados primeiro os animais ou criaturas que habitam sobre a terra, lá dos versos 2 ao verso 8, depois os que habitam na água, daí no verso 9 ao verso 12 do capítulo 11, né? E finalmente as criaturas do ar, aquelas que voam, que é então do verso 13 ao 23. A distinção entre animais limpos e imundos, ela é feita de maneira bem simples. Os animais limpos possuem unhas fendidas e remoem. Sobre o comer carne com sangue, a Bíblia determinantemente proíbe. Então, comer carne com sangue é proibido na Bíblia, conforme Gênesis 9, verso 4, e também Levítico, capítulo 7, verso 26 e 27. Pois no sangue se encontram todas as impurezas e enfermidades do animal. Então, por esse motivo, não se come carne com sangue. Peixes limpos. Nós vimos aqui os animais limpos são aqueles que possuem unhas fendidas e devem remoer. Esses são considerados limpos. E dos peixes, quais são os limpos? Aqueles que possuem barbatanas e escamas. Nesta classificação, é importante dizermos que caranguejo, siri, lagosta, camarão, ostra, polvo, entre outros, são animais imundos, pois eles são considerados lixeiros do mar. Eles estão fora da classificação de animais limpos. Aves limpas são caracterizadas por não serem aves de rapina. Entre outras características, são carnívoras, né? As aves de rapina são carnívoras. Então, as aves limpas não são as aves de rapina. E a carne de porco e os seus derivados, bacon, presunto e assim por diante? Alguns médicos e cientistas dizem que a carne de porco faz muito mal à saúde por causa da gordura saturada. Alguns dizem isso. Além disso, o maior problema está na larva do porco que causa a triquinose, sem falar na enfermidade causada pelo protozoário ciliado, a tênia do porco. Essas larvas migratórias podem invadir os músculos esqueletais, o cérebro, a medula dos ossos, a retina e os pulmões. Nas afecções graves, a morte pode ocorrer até a 6ª semana após o contágio. Você está entendendo o que nós estamos lendo aqui? Que se a carne estiver contaminada, a pessoa corre risco de morrer em 6 semanas, depois de ter ingerido aquela carne contaminada. Além de Levítico capítulo 11, verso 8, Deus nos advertiu a não ingerirmos a carne de porco em outros textos, não só em Levítico capítulo 11, mas em Deuteronômio capítulo 14, verso 8, e também Isaías capítulo 65, versos 3 a 5, e depois capítulo 66, verso 17. Nesses textos está claro que não se deve comer a carne de porco e os seus derivados. Por quê? Veja bem, se nós acreditamos que existe um Deus, então nós acreditamos que Deus criou os seres vivos com um propósito, com uma função. A biologia tem um ramo que a gente chama de ecologia, que estuda as relações dos seres vivos com a natureza e as suas funções dentro da natureza. Como a gente viu ali há poucos minutos atrás,
nós vimos que existem alguns frutos do mar, que nós citamos ali, caranguejo, ostras e assim por diante, que são considerados lixeiros do mar. Essa é a função deles na natureza. Eles têm uma função de limpeza. Eles comem coisas que estão no fundo do mar, restos de animais, né? E assim por diante, assim como as aves de rapina. Eles têm uma função semelhante dentro da natureza, né? Então, esses animais que foram criados por Deus foram criados com esse propósito, para essa finalidade. Sendo assim, não devem ser comidos, não devem servir de alimento, né? Então Deus deixou claro que existem outros animais que podem servir de alimento. Estes não. Assim como o porco também faz parte do grupo que não é aconselhado o uso como alimento. Bom, vamos para as perguntas deste estudo. E a primeira delas é: qual era a alimentação original do homem, lá quando Deus criou Adão e Eva? O que Deus deu para que Adão e Eva comessem? E aí a gente vai precisar abrir a nossa Bíblia, abra a sua também, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no capítulo 1, verso 29. Diz assim: para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Então, todas as plantas que dão sementes e todas as árvores que dão frutas. Isso era a alimentação original que Deus tinha dado para Adão e Eva, para o ser humano. Então, respondendo já a pergunta 1, nós podemos encontrar aqui que a única resposta que atende satisfatoriamente aqui ao texto que a gente leu é a última: frutas, cereais e nozes, já que vimos que árvores que dão frutas e plantas que dão sementes. Então, cereais e nozes também faziam parte da dieta, da alimentação que Deus havia dado para Adão e Eva. Lendo os comentários da pergunta 1, quando Deus criou o homem, a dieta era estritamente vegetariana. Esse tipo de alimentação supria todas as necessidades do homem, proporcionando-lhe perfeita saúde. Naquele mundo recém-criado, não havia morte e nenhum tipo de carne era usado como alimento. É isso que a gente pôde perceber lendo o verso 29 do capítulo 1 de Gênesis. Vamos para a pergunta 2. E a pergunta 2 quer saber a partir de que momento a carne passou a ser introduzida na dieta do ser humano. E Gênesis capítulo 9 nos explica isso. Gênesis capítulo 9, verso 3 e verso 4. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Então, vimos aqui, nesse trecho de Gênesis capítulo 9, que nesse momento Deus deu a carne para o ser humano. E que momento foi esse? Se você olhar o subtítulo do capítulo 9, Deus está fazendo uma aliança com Noé. Então, esse momento já era após o dilúvio. Já havia, se você for ler o texto como estava, seguindo aqui os versos que tinha antes, você vai perceber que o dilúvio já havia acontecido, Noé já estava na terra e Deus estava dando para ele carne como alimento, enquanto não houvesse ainda alimentos suficientes, alimentos como cereais, nozes, frutas e verduras, suficiente na terra depois do dilúvio. Por causa do dilúvio, nenhum alimento designado por Deus ao homem restou na terra. Era a intenção divina que temporariamente o homem fizesse uso do alimento cárneo, até que a terra produzisse novamente seus frutos. Entretanto, Deus fez uma distinção entre carnes que poderiam ser usadas e as que não poderiam ser usadas como alimento. Então, portanto, a resposta da pergunta 2, em que momento a carne passou a ser
fazer parte da dieta das pessoas? Após o dilúvio. Essa é a resposta. Vamos para a pergunta 3. Que orientações Deus nos deu quanto ao consumo da carne? Agora vamos ir para Levítico capítulo 11 e verificar quais são as orientações que Deus nos deu com relação ao consumo da carne. Levíticos capítulo 11, verso 2 a 19 e depois o 29. Então eu começo lendo o verso 2. As seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Verso 7. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Verso 9. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Não comam nenhum deles, e mesmo quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Qualquer animal que vive na água e que não tem barbatanas nem escamas é impuro. Também são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Isso era até o verso 19. Agora vamos pular e vamos para o 29. Dos animais que se arrastam pelo chão, são impuros os seguintes: todas as espécies de lagartos, lagartixas, ratos toupeiras e camaleões. Como saber se um animal é próprio ou não para o consumo? A gente já viu aqui uma simplificação, um resumo de quais podem ser utilizados e quais são impróprios. Então, olhando para as respostas na pergunta 4, a gente vê que os animais de 4 patas, eles precisam ter unhas fendidas, casco dividido e devem ruminar, para serem considerados animais limpos. A carne do porco é imunda e proibida por Deus para consumo, pois tem casco dividido, mas não rumina. Isso a gente viu ali nos versos 2, 3, 7 e 8. Os peixes devem ter barbatanas e escamas, como a gente viu nos versos 9 e 10. O peixe de couro, ele é impróprio para o consumo. As aves de rapina e os répteis são consideradas animais imundos. Isso a gente viu nos versos 13 a 19 e também no 29. Logo, todas as alternativas que a gente viu aqui estão corretas para a pergunta 4. Então, a resposta certa, todas as alternativas estão corretas. Os comentários da pergunta 4 diz que os animais limpos possuem 2 características: casco dividido em 2 e eles também ruminam. Já os animais aquáticos, apenas os peixes que têm escama e barbatanas podem ser ingeridos. Animais que não têm essas características, bem como os frutos do mar, como o camarão, lagosta, ostra e siri, répteis e aves de rapina, o consumo de sua carne e seus derivados, como bacon, salame, presunto, mortadela, é proibido pela Bíblia, de acordo com o que a gente leu aqui. Que outro conselho nos dá a Bíblia sobre saúde, para termos saúde? Agora vamos para o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 20, nos dá outro conselho sobre saúde, no verso 1. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Então, aqui nós estamos falando de bebida alcoólica, né? Para ser escravo de uma bebida, nós entendemos que é de bebida alcoólica. Então, a resposta para a pergunta 5, que outro conselho a Bíblia nos dá?
para não bebermos bebida alcoólica. Essa é a resposta da pergunta 5. Ficou claro para você esse texto? Eu li na versão mais atualizada, mas você na sua Bíblia pode ter uma versão um pouco diferente. Então procure confirmar essa passagem sobre a bebida. O consumo de bebida alcoólica é claramente reprovado nas Escrituras. Isso também está em Levítico capítulo 10, verso 9, Provérbios capítulo 23, versos 29 a 35. Isso porque o álcool prejudica a nossa saúde. A Bíblia ensina que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Nessa passagem, Paulo afirma que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E qualquer coisa que usarmos e trouxer prejuízo à saúde é errado. Nesse princípio se enquadram todas as drogas: cigarro, maconha, cocaína, crack e assim por diante. Vale a pena dizer ainda que o consumo de café e outras bebidas estimulantes devem ser abandonados. Eu sei que esse assunto é difícil, mas se você tiver ainda dúvidas, mande-as por e-mail ou nos comentários desse vídeo, que eu vou procurar respondê-las para vocês. Vamos para a pergunta 6. Por que Deus se preocupa com os nossos hábitos alimentares? Por que é tão importante que a gente cuide da nossa alimentação e do corpo? Vamos olhar para a passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, os versos 19 e 20. Verso 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Verso 20. Pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Então, nós já vimos aqui que Deus se preocupa com os nossos hábitos alimentares, porque o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo habite nesse santuário, esse santuário precisa estar bem cuidado. Deus deseja que tenhamos saúde física, mental e espiritual. Então essa é a resposta da pergunta 6. A primeira opção, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e Deus deseja que tenhamos saúde física, mental e espiritual. Olha o comentário da pergunta 6. Nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Quando nos alimentamos mal, nossa mente fica entorpecida e a influência do Espírito Santo comprometida. O desejo de Deus é que tenhamos saúde, para que o Espírito Santo também possa atuar na nossa vida e nos influenciar para o bem. Vamos para a última pergunta. Que convite nos faz a Bíblia envolvendo a alimentação? O que a Bíblia nos convida a fazer? Então, vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o convite que Deus faça é que, inclusive ao comermos, inclusive ao bebermos, que façamos tudo para a glória de Deus, inclusive nessas situações. Então, a resposta certa da pergunta 7 é glorificar a Deus em tudo. É isso que a Bíblia espera que a gente faça. Olha o comentário da pergunta 7. Tudo o que fazemos deve glorificar e honrar a Deus. Quando cultivamos uma boa saúde, desenvolvemos uma mente lúcida que nos torna mais aptos para ouvir a voz de Deus. Talvez por falta de conhecimento, você fez uso de certas coisas que a Bíblia condena. Saiba que Deus perdoa você. Agora que você aprendeu, procure obedecer e mudar seus hábitos conforme a Bíblia orienta. Deus está muito interessado em se comunicar com você. Ele quer morar em seu coração e em sua mente. Agora, como Ele irá comunicar-se com você se a sua mente está embotada, se está difícil, né? Como Ele pode habitar num corpo enfermo, debilitado pela má alimentação? Deus quer ajudá-lo a mudar o seu estilo de vida.
Ele deseja que você se alimente de forma correta e quer que a sua mente esteja lúcida para receber as impressões do Espírito Santo. Por que você não busca a ajuda de Deus a fim de cultivar uma boa saúde? Se tiver que mudar hábitos, faça isso logo. Você terá uma vida longa e será feliz. Chegamos ao final deste estudo e é necessário, é importante se tomar uma decisão com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós vimos hoje. E a decisão para o estudo de hoje é: entendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e desejo manter uma boa saúde. Com a ajuda de Deus, desejo adequar meus hábitos alimentares ao que a Bíblia ensina. Se você concorda, clique em sim, marque sim, a resposta é individual, e ao final dessa lição, clique no botão enviar do site biblia.com.br para enviar a lição 14 e assim nós encerramos o estudo de hoje. Agradeço a sua companhia e oro a Deus para que Deus te ilumine, meu irmão, minha irmã, a seguir fazendo a vontade dele na sua vida para que você tenha uma vida longa e feliz como a gente viu aqui no estudo de hoje. Um forte abraço do seu amigo Joey Lopes e até o próximo estudo.